Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então vamos considerar, ou porquanto consideremos e porquanto admitamos que seno de A mais A é igual ao seno de A cosseno de A mais seno de A cosseno de A, de modo que isso é igual a 2 vezes seno de A cosseno de A. Então nós sabemos que seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A cosseno de A. Então vamos escrever também seno de A sobre 2 mais A sobre 2. Ou podemos escrever diretamente seno de ΔX dividido por 2 mais seno de ΔX dividido por 2, que é igual a seno de ΔX. Isso é seno de A, seno de ΔX dividido por 2, cosseno de ΔX dividido por 2, mais seno de ΔX dividido por 2, cosseno de ΔX dividido por 2, o que é igual a 2 vezes seno de ΔX dividido por 2, cosseno de ΔX dividido por 2. De modo que nós podemos escrever então que o limite, quando ΔX tende a zero, é aplicado então aqui menos 2 vezes cosseno de x multiplicado por seno de ΔX dividido por 2, esse termo elevado ao expoente 2, menos seno de x multiplicado por seno de ΔX, pois esse termo pode ser entendido, deve ser escrito como seno de ΔX dividido por ΔX. Muito bem, então agora vamos dividir os limites. Nós temos limite quando ΔX tende a zero aplicado ao seno de ΔX dividido por 2, esse termo elevado a 2, dividido por ΔX. E aqui nós temos o termo menos 2 cosseno de x. Muito bem, multiplicando menos o seno de x multiplicado pelo limite quando ΔX tende a zero aplicado sobre seno de ΔX dividido por ΔX. Muito bem. Ainda continuando, nós temos limite, nós temos aqui fora do limite, nós temos menos 2 multiplicado por cosseno de x multiplicado pelo limite quando ΔX tende a zero aplicado a seno de ΔX dividido por 2 dividido por ΔX, e está multiplicado também pelo limite quando ΔX tende a zero aplicado a seno de ΔX dividido por 2 menos seno de x multiplicado pelo limite quando ΔX tende a zero aplicado a seno de ΔX, todo esse termo dividido por ΔX. Dando prosseguimento, então, vamos agora usufruir de algumas propriedades da análise estudadas no âmbito da análise real, especificamente com respeito aos limites fundamentais, de modo que nós podemos aqui fazer a seguinte observação. Nós sabemos que o limite, quando x tende a zero, aplicado sobre seno de x dividido por x, esse limite nós demonstramos aqui ao longo do nosso modesto, básico e introdutório curso, que esse limite fundamental é igual a 1. Muito bem.
Muito bem, então vamos também considerar que o limite quando ΔX dividido por 2 tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por 2 dividido por ΔX dividido por 2, esse limite também é igual a 1. De modo que nós podemos escrever, então voltando ao cálculo do limite, nós temos menos 1 multiplicado por cosseno de x, multiplicado pelo limite quando ΔX dividido por 2 tende a zero, pois quando nós temos o limite em que ΔX tende a zero, é razoável afirmar que o ΔX dividido por 2 evidentemente também tenderá a zero, então nós podemos reescrever como seno de ΔX dividido por 2 dividido por ΔX dividido por 2, pois o 2 que está multiplicando passou convenientemente dividindo o ΔX no âmbito do denominador. Multiplicado ainda por limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por 2. E aqui nós temos menos seno de x, uma vez que esse limite, quando ΔX tende a zero, o limite de seno de ΔX dividido por ΔX é igual a 1 necessariamente. Então aqui, número 1. Do mesmo modo, continuando, nós temos menos 1 multiplicado por cosseno de x, multiplicado por 1, esse limite. E aqui o limite quando ΔX tende a zero de seno de ΔX dividido por 2. Então isso é seno de 0 dividido por 2 menos seno de x. Então esse resultado é menos 1 cosseno de x. E seno de 0 dividido por 2 é seno de 0 menos seno de x. Como resultado, nós temos menos 1 cosseno de x multiplicado por 0 menos seno de x, cujo resultado é menos seno de x. E então, finalizando, nós podemos certamente afirmar que a derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x é necessariamente igual a menos 1 multiplicado por seno de x. Então, podemos afirmar que esse resultado está correto com base no desenvolvimento, na demonstração desenvolvida durante as últimas 4 aulas, 3, 4 aulas. Muito obrigado a todos.